Paz do Senhor, irmãos. Foi dada uma missão. O tema que nós estamos trabalhando no mês de fevereiro é planejar. Aqui, o pastor ele foi bem isso, palavra certa, bem enfático e me deixou bem certa do que eu tinha para fazer, porque ele me deu o verbo e ele me deu o livro, né, que foi o livro de Neemias. Ele falou, ó, quem vier após mim, siga Neemias. E nossa meditação hoje vai ser nesse livro. E cuidado porque ele cobra, né? Livro, carta. Ele está certinho, livro, a carta. Mas essa é a função do nosso mestre, né? Ensinar. É a função do pastor, ensinar. E o tema da nossa mensagem está no livro de Neemias, capítulo 2. Amém? Neemias capítulo 2, nós vamos ler do 4, amém? 4 até o 10, diz assim o texto, no capítulo de Neemias, capítulo 2, versículo 4. O rei me disse, o que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei, se for do agrado do rei, e seu servo puder contar com sua benevolência, que me deixe ir à cidade onde os meus pais estão enterrados em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Então o rei, estando presente, a rainha sentada ao seu lado, perguntou-me, quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei e ele concordou que eu fosse. A seguir, acrescentei, se for do agrado do rei, eu poderia levar as cartas do rei aos governadores do Trans-Eufrates para que me deixassem passar até chegar a Judá. E também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça a madeira para as portas da cidade que fica junto ao templo, para os muros da cidade, para a residência que irei ocupar, visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim. O rei atendeu os meus pedidos. Com isso, fui aos governadores dos Trans-Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Acompanhou-me uma escolta de oficiais do exército e de cavaleiros que o rei enviou comigo. No capítulo 2, versículo 10, Sambalate, o Honorita, e Tobias, o oficial amonita, ficaram muito irritados quando viram que havia gente interessada no bem dos israelitas. Amém? Só até aqui. Para que a gente possa entender um pouco do livro de Neemias e nesse contexto do que está acontecendo no livro de Neemias, a gente precisa se voltar, né? Adiantar um pouco, porque adiantar nas cartas, e quando a gente vai lá para Hebreus, né? Nas epístolas gerais em Hebreus, nós vamos entender um pouco sobre o povo hebreu, e nós vamos entender um pouco do contexto que está acontecendo em Neemias. Por isso, para a meditação e estudo dos irmãos, interessante que depois vocês meditem, né, no livro, nas epístolas de Hebreus, que fala sobre a crise política que atingiu o seu auge em 935 a.C. Isso a gente já está lá em Hebreus. E para minha felicidade, ontem eu tive aula de epístolas sobre Hebreus com o pastor Renato Neves e veio encaixar perfeitamente na mensagem. E aí fala no momento que o rei Salomão faleceu. A disputa entre as tribos causou a separação dos hebreus em dois diferentes estados. O reino de Judá, formado pelas tribos de Benjamim e Judá,
que foi controlado por Roboão, filho do rei Salomão, e as 10 tribos restantes formaram o reino de Israel, dominado por Jeroboão, com a capital em Samaria. Dessa maneira, a civilização hebraica se dividiu entre judeus e israelitas. O episódio da divisão política dos territórios abriu portas para que outras civilizações viessem e dominassem os hebreus. Em 721 a.C., os assírios conquistaram o reino de Israel, promovendo a assimilação dos valores da cultura de seus dominadores. O reino de Judá ainda conseguiu se manter sua unidade até em 596 a.C. O rei babilônico Nabucodonosor liberou a captura dos judeus para a Mesopotâmia, conhecido cativeiro babilônico, que nós já estudamos aqui na escola dominical, que durou meio século e foi interrompido quando o rei da Pérsia, Ciro I, conquistou a Babilônia e libertou os judeus. A libertação judaica interpreta como uma oportunidade de se conquistar a região da Palestina. Dessa forma, os judeus buscaram recompor o antigo reinado de Judá. O retorno do povo hebreu à sua terra natal foi seguido por outros precursores de denominação, o Império Macedônico, formado por Alexandre o Grande, e a dominação da Palestina. Resultado disso tudo que vai acontecer? Vai acontecer que o povo fica vulnerável, e aí os muros da cidade, há uma invasão na cidade, e aí os muros são destruídos. Antes do livro de Neemias, nós vamos ver o livro de Esdras. Esdras vai se preocupar com a reconstrução do templo, mas Neemias vai se atentar à reconstrução dos muros, né? Ambos de suma importância, né? A reconstrução do templo com a reconstrução do muro. Porém, hoje a gente vai fazer algo diferente com uma dinâmica. A Bianca vai colocar um vídeo ali, antes da mensagem, que eu vou ler a carta pastoral, que é outra incumbência que o nosso pastor nos deu, e é bênção. Bênção. E enquanto a Bianca prepara o vídeo, eu vou pedir a ajuda do pastor. A Bíblia vai nos relatar que Neemias, para que ele pudesse planejar, que é o tema do nosso mês de fevereiro, para que ele pudesse planejar, né, e ele planejou, ele precisava de algumas coisas dentro do seu planejamento. E uma coisa de suma importância dentro do seu planejamento, porque o pastor me deu a incumbência também no livro passado, ele foi falando tudo, gente, a gente precisa estar atento, eu ouvi. Ele falou, quem vier após mim, fale sobre as cartas. Foi uma das incumbências que ele deu. E essas cartas, elas têm um simbolismo até hoje na vida de muita gente. As cartas hoje, vamos trazer para o mundo de hoje. Se você precisa arrumar um emprego e eu te der uma carta de referência, ela te abre portas, não é verdade? Você vai trocar de igreja, aí você precisa da carta do seu pastor, dizendo para o outro pastor que você foi uma ovelha assídua, que você foi um bom membro, né, que colaborou com a obra. Então isso é de suma importância. Então, essas cartas, Neemias precisava. Porque essas cartas, elas foram dadas por alguém do governo de uma alta patente. E essas cartas abriam portas para que ele pudesse entrar em Jerusalém, em outros lugares, chegasse lá para construir. Porque se ele não tivesse essas cartas, ele não teria liberação para ir. As cartas seriam trazendo para o nosso mundo hoje o passaporte. Seria o passaporte para ele poder entrar em determinados lugares. A Bianca vai colocar um vídeo e vocês vão ganhar cartas. A carta que vocês vão ganhar, vocês vão ler, mas essa carta não é de vocês. Não é de vocês. Porque nós todos estamos como Neemias, fazendo uma grande obra de modo que não podemos parar.
Então hoje Deus atuou de uma forma linda nesse lugar. Sem que nós saíssemos, Deus trouxe. Que a igreja é chamados para fora, mas Deus trouxe hoje para dentro da igreja, né, duas almas de suma importância. Precisavam, estavam à margem da sociedade lá fora, mas Deus as resgatou e trouxe hoje para que elas pudessem estar aqui hoje ouvindo a palavra de Deus. Então você vai fazer a continuidade dessa obra, porque hoje nós somos como Neemias. Nós precisamos edificar os muros, nós precisamos fechar as brechas, levar o evangelho. Você vai pegar essa carta, você vai prestar atenção no vídeo que vai passar, que é um louvor falando sobre a história de Neemias, e você vai endereçar essa carta para alguém, mas alguém que você saiba que não conhece a palavra de Deus. Aí você, o pastor, vai dar, talvez eu não consiga, eu tenho 24, se faltar alguém, tá? Eu imprimo depois, mas você vai pensar numa pessoa que precisa receber essa carta. E você vai estar entregando essa carta no decorrer dessa semana. O pastor vai estar distribuindo, ok? Enquanto isso, a Bianca bota o vídeo. Só 5 minutos. Pode ler. Esse louvor, irmãos, ele é de Elian Oliveira e o título tem como Reconstrução. Depois os irmãos meditem também, né? E como aplicação dessa carta na nossa vida e na vida de outras pessoas. Quando você abre a carta, tem algo escrito ali. Qual seria a mensagem que Neemias falou conosco no livro de Neemias? Alguém pode falar? Qual seria? Não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Não vos entristeçais.
entristeçais com os dias maus. Alegrai-vos no Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Neemias tinha tudo para se entristecer. Quando seu irmão chega para dar notícia que a cidade estava destruída, a cidade do seu povo, com seus familiares, ele tinha tudo para se entristecer. Mas ele tomou a decisão certa. Primeiramente ele orou. E depois ele planejou. Porque a Bíblia vai falar que Neemias tinha um patrão. Né? Às vezes a gente quer tirar férias, a gente quer passear, a gente quer fazer tantas coisas. Mas nós precisamos entender que quem trabalha tem que dar ciência ao seu patrão. E Neemias, ele precisava ir. Mas ele planejou a coisa de uma forma que Deus deu sabedoria a ele para planejar a coisa de uma forma certa. O tempo que ele iria gastar, como ele iria fazer e quem o iria ajudar. Porque não tinha como ele fazer sozinho uma reconstrução assim. E aí, a Bíblia registra que Neemias reconstruiu os muros de Jerusalém juntamente com o povo em apenas 52 dias. Em apenas 52 dias. Irmãos, levando em conta que não tinha trator, não tinha pedreiros, mestre de obra, a obra, o planejamento vindo do trono de Deus durou 52 dias. Nos dias atuais, né, que ganha por dia o pedreiro e enrolar, né? Esse negócio de pagar diária, ia ser a obra que ia durar uns 6 meses. Mas levou 52 dias. A obra de reconstrução dos muros ocorreu em 445 a.C. e foi um verdadeiro milagre operado por Deus. Neemias foi alguém dedicado e comprometido com a vontade do Senhor. Mas a obra que ele tem sido uma pessoa exemplar em muitos aspectos. Todo empreendimento de reconstrução dos muros de Jerusalém foi fruto da ação divina. Aprendemos com Neemias que para a realização de uma obra precisamos de planejamento. O que é planejar, né? A importância de planejar e da oração para definir aonde se quer chegar. Porque se você não tem planos, você vive uma música que o mundo canta. Deixa a vida me levar. E essa história de deixa a vida me levar não dá certo. Porque se você não tem planos e se você fizer as coisas totalmente erradas, tem um ser humano que ainda fala assim, eu não devo nada a ninguém. Engana-se você. Nessa vida nós precisamos de todos. Primeiramente de Deus e abaixo de Deus nós precisamos de todos. Se você cair doente, você vai precisar de alguém. Se você não se cuidar, você vai precisar de alguém. Se você não tiver como ficar debaixo de um teto, se você não tiver como comer, você vai dar trabalho para outras pessoas. Que vão ter que acoplar você no abrigo, vão ter que ver alimento, você vai começar a dar trabalho para outras pessoas. Então planejar é importante sim. E eu louvo a Deus porque o mês de fevereiro é planejamento e começou bem porque a escola dominical está nos ensinando a aprender a planejar a nossa vida financeira. Porque é daí que vem também muitas coisas que nos levam a desfalecer e trazer problemas para dentro da própria igreja. Porque uma igreja cujos membros estão bem financeiramente, eles estão bem espiritualmente, eles vão estar bem no seu conceito de vida, de trabalho, porque eles planejaram a sua vida. Não vão ter problemas. E no capítulo 1, ele toma conhecimento da situação precária da miséria do povo judeu, estando vivendo em Jerusalém depois da volta do cativeiro. Sua primeira ação foi de reconhecimento do porquê daquela situação. Depois orou, confessou o seu pecado e do seu povo. Reconheceu que Deus agiu com justiça diante da rebeldia do povo. Intercedeu pelo povo e pediu a Deus que achasse graça diante do rei para que sua petição fosse atendida. Ele entendia que precisava orar. Antes de planejar, você precisa orar. O cristão, ele precisa orar.
para que prevaleça não a minha vontade, mas a vontade soberana de Deus. Essa vontade soberana de Deus no planejamento faz toda a diferença. Ele te dá sabedoria de como você deve agir. E foi assim que Deus fez com Neemias. Porque em 52 dias reconstruiu um muro só por sabedoria divina. Porque nos tempos atuais, tendo ferramentas muito mais modernas, com muito mais pessoas capacitadas, talvez essa reconstrução durasse muito mais que 52 dias. E nós vemos que planejar envolve coordenação. Nós precisamos coordenar. A base de todo o planejamento é a coordenação correta das atividades. E Deus deu essa base para Neemias, para ele coordenar o que cada um ia fazer, como que ele poderia fazer para reconstruir o que ele precisaria. E aí, planejar envolve cooperação. Ele entende, Neemias conseguiu unir os mais diversos grupos para a execução da tarefa. O sacerdote, homens de Jericó, filhos de Asenã. E o texto vai narrando como as pessoas de grupos e classes diferentes foram unidas para fazer a obra. O planejamento deve procurar envolver todos, ou pelo menos a maioria, para realizar a obra. Você precisa entender que para planejar algo dentro da sua família, ou algo dentro da instituição ao qual você trabalha, ou da igreja ao qual você está inserido, você precisa entender que ninguém faz nada sozinho. Nós precisamos de colaboradores, precisamos de cooperadores para nos ajudar. E eu vou abrir um parênteses e vou fechar. Por que Neemias conseguiu essas cartas? E por que o rei concedeu a ele esse pedido? Porque Neemias, ele tinha uma função. Ele era copeiro. E o copeiro naquela época não era tão somente pegar o vinho e servir. O copeiro, ele tinha uma função maior. O copeiro, ele tinha a função de ter que provar. Porque existia uma guerra muito grande entre um rei e outro. E um rei podia ser envenenado e ser destronado. Então Neemias, ele ainda como copeiro, ele servia com alegria ao seu Senhor, né? E aí ele era aquela pessoa que degustava a comida antes do rei, para que o rei não fosse envenenado, para que nada de mal fizesse o rei. Então ele tinha uma conexão no olhar com o rei. O rei olha para ele e percebe que ele está triste. Por isso que o rei vai perguntar a ele o que está entristecendo ele e se acha a graça de ajudá-lo. Por isso que é importante você ser um bom funcionário. Por isso que é importante você ser um bom membro na igreja. Porque o seu pastor vai te olhar e só no olhar ele já sabe como você está. Se você está alegre, se você está triste, o que você precisa. O seu patrão já te conhece. Ela é uma boa funcionária, ela sempre está ativa, ele sempre está ativo. Se hoje não está fazendo a coisa certa, é porque alguma coisa aconteceu. E hoje está triste, o que abateu ele? E quando você trabalha direito, você tem cartas abertas para outros lugares, sabe? Portas abertas que te levarão a outros lugares. Então planeja a sua vida de forma correta. Viva uma vida correta. Neemias nos ensina essa importância de ter uma vida correta, de ter uma vida em retidão. Mas ele ainda se coloca com empatia no lugar do seu povo, porque quando ele ora, ele pede perdão. Embora ele não estivesse mais lá, mas ele entende que o seu povo rompeu todas as tradições judaicas e eles não estavam mais fazendo aquilo que era certo. E por isso os muros foram derrubados. Eu quero também falar sobre os muros que podem ser derrubados dentro da nossa família, dentro da nossa igreja. E que nós precisamos estar atentos. Porque se todos nós estivermos unidos num só propósito de fazer a coisa certa, nós estaremos tapando as brechas. Mas se a gente perceber que tem um que ainda não se converteu, se tem um que ainda não tem temor ao Senhor, se tem um que está fraco na fé, a nossa função é cobrir essa pessoa de oração. Cobrir essa pessoa de oração.
e alimentar ela espiritualmente da palavra de Deus. E hoje a gente tem a facilidade dos meios de comunicação. Manda um zap, manda uma mensagem dizendo que Jesus a ama, um versículo bíblico, para que você não tenha a notícia ruim de que sua família está destruída e que você tem que voltar para reconstruir. Você tem que pedir a Deus direção agora de como reconstruir. Porque quando você planeja a sua vida e a sua família de forma perfeita, sabe, ainda que tenha nos percalços da vida, o nosso plano, ele não é perfeito. O plano perfeito é o plano de Deus. Ainda que dê algo errado, o Senhor sabe da retidão do nosso coração. E Ele entra e nos ajuda. Por isso que é importante andarmos em retidão. Viver uma vida com perfeição. Buscar fazer as coisas corretas. Para que Deus possa intervir. E aí planejar também envolve delegação. A responsabilidade maior recai sobre o líder, que deve ter a sabedoria em delegar a outros a responsabilidade, ficando apenas na supervisão deste sublíder e dos outros que fazem a obra. Você precisa delegar. Não adianta você, como mãe, isso é um exemplo para mim, para você, querer fazer tudo dentro de uma casa. Isso serve para mim também, porque às vezes eu falo, ai meu Deus, quero ver quando eu morrer, quem vai lavar, quem vai passar, quem vai fazer, ai meu Deus. Eu vou te dizer uma coisa, se eu e você morrer, vai continuar acontecendo. Porque Deus ele cria outro ser humano. Então, irmãos, nós precisamos delegar, não se sobrecarregar, tanto no nosso trabalho quanto na igreja, sabe? Na aula do MMI a gente aprende isso, que é a lição dos papéis. A mulher tem isso, ela quer pegar todos os papéis para ela, sabe? A mulher gosta muito de pegar todos os papéis para ela, de querer fazer tudo. E aí se sente sobrecarregada. Delega, irmão, delega. Cada um faz um pouquinho. Uma casa um pode lavar o banheiro, outro pode lavar uma louça, outro pode varrer. Cada um pode fazer uma coisa. Na casa do Senhor, um pode ficar na recepção, outro pode ficar na salinha com as crianças, outro pode ficar incumbido de ver a ação social, outro pode ficar incumbido de ver as datas comemorativas para que nada passe desapercebido. Tem trabalho para todo mundo. Então, é importante delegar, porque senão você vai ficar sobrecarregado. E Neemias entendeu isso, que não dava para ele edificar os muros sozinho. Ele precisava delegar. Não se conformou com a situação. Atitudes de Neemias. Ele não se conformou com a situação. Muita oração e jejum. Terceira atitude de Neemias. Ele foi dirigido por Deus. Quarta atitude de Neemias. Ele foi abençoado pelas autoridades. Faça a coisa certa que você vai ser abençoado por Deus. Quinto, planejamento sério, depois ações concretas. Ele planejou e pôs em prática. Que a gente planeja tanta coisa e às vezes bota na gaveta, né? Planeja que vai ao médico, mas bota na gaveta. Planeja que vai fazer dieta, mas bota na gaveta. Planeja que vai fazer caminhada, mas bota na gaveta. Planeja que vai estudar, que vai melhorar, vai fazer uma segunda graduação, que vai se capacitar, mas aí bota esse plano na gaveta. Então, ele planejou, mas ele pôs em prática o plano. Sexto, todos mobilizaram com entusiasmo e determinação. Ele mobilizou e colocou pessoas com entusiasmo e determinação. Ele fez com que o povo se sentisse motivado também. Isso é importante, sabe? É muito importante. Você motivar pessoas a conhecerem Jesus Cristo. Você passar um Cristo que é paz, que é amor, sabe? Transmitir o Jesus Cristo de uma forma amorosa. Porque as pessoas que estão lá fora precisam conhecer esse Evangelho. E aí, a sétima atitude, mesmo diante das perseguições e dificuldades, havia perseverança,
até a conclusão da obra em tempo recorde. 8º, abriu-se o caminho para a restauração espiritual, avivamento glorioso e alegria sobrenatural sobre aquele povo. E nesse percurso da reconstrução dos muros, Neemias vai encontrar 3 tipos de pessoas que você também pode encontrar na sua caminhada. Mas nós precisamos estar atentos. Ele encontrou os inimigos. Logo de início ele encontrou os inimigos, que a gente acabou de ler aqui. Sanbalate, o Tobias. E, muito bem, pastor, ele encontrou os inimigos. Por que os inimigos? Porque eles não queriam a reconstrução. Eles não queriam. E desmotivar Neemias e caluniar Neemias e dizer que Neemias não ia conseguir. Não pensa que ele não passou por isso, não. E às vezes na nossa caminhada, ontem mesmo eu estava falando ali hoje de manhã, né? Quando nós chegamos ontem no seminário, as primeiras aulas foi uma maravilha, né? Aula de Hebreus, com o pastor Renato Neves. Tivemos aula sobre gestão, foi maravilhoso. Mas quando chegou no final, nós tivemos a aula de TCC. É uma aula que é complicada. E aí o pastor já começou assim: se você só leu a Bíblia para fazer o seu trabalho científico, irmãos, a porta está aberta. Porque você precisa ter outros livros. Porque a Bíblia é um livro que você vai interpretar pela interpretação humana. Mas você precisa de outros livros para se pautar. Livros esses de historiadores que vão comprovar a veracidade dos fatos. Que também é importante. Nós sabemos que a Bíblia é inerrante palavra de Deus. Ela não há erro. Mas para um trabalho científico, você precisa ter outros livros. E é importante para o nosso crescimento espiritual. E quando ele falou isso, muita gente quis levantar da cadeira e ir embora. Pastor Alexandre Delone. Muita gente quis ir embora. Porque começou a sentir os desafios. Ih, estou sendo desafiada, é melhor ir embora. Mas ele nos ajudou. Ele sentou conosco, foi dando tema, foi nos ajudando na delimitação do tema, foi nos dando nomes de livros de acordo com o nosso tema. Ao final estávamos todos rindo e abraçando ele. Então, irmãos, nas dificuldades, não pense em fugir. Neemias encontrou, para que o muro fosse reconstruído, ele também encontrou obstáculos. E às vezes a gente para por pessoas que dizem que nós não somos capazes, que nós não vamos conseguir. E isso é impossível para você. Você com essa idade estudar, você já vai fazer 50 anos, irmão. Para que tu vai estudar? Para que tu vai de novo entrar para estudar, irmão? Eu falei: Senhor, eu sou capaz pela tua graça. Pela tua graça. O Senhor me capacita. O Senhor abre a minha mente e entendimento. Porque se você for olhar para as palavras contrárias, você não vai. E ele encontrou os observadores. Cuidado, existem pessoas que estão te observando. E essas pessoas que te observam, ou elas querem seguir aquilo que você está fazendo, ou elas querem aproveitar um deslize, um desvio seu para te mostrar o seu erro, para te botar o dedo acusador. Então existem pessoas nos observando. Nós precisamos dar testemunho, irmãos, aonde quer que nós fomos. Neemias dava bom testemunho. Por isso as cartas, por isso que ele recebeu essas cartas. Porque o bom testemunho é tudo. Cuidado, porque ser bonzinho na igreja é fácil. Ser crente na igreja é fácil. Difícil é no trabalho. Quando pisa no pé e aí você é crente, não xinga, né? Mas fala assim: ai, pai, esse Nabucodonosor, ai, esse circunciso. Mas Deus conhece a sinceridade do seu coração. Você já desejou mal, irmão.
precisamos dar testemunho. Se preocupe com o testemunho de vida. Essa história de que eu não devo nada para ninguém, isso é mentira do diabo. Nós não, como o pastor já falou aqui domingo passado, né? Estamos vivos não é eu, mas Cristo vive em mim. E se eu estou ligado em Cristo Jesus, o sangue dele, ele falou aqui sobre, eu lembro nitidamente o pastor falando sobre quando alguém paga a sua dívida, faltou falar, a redenção. Jesus Cristo pagou a nossa dívida. Ele fez a redenção em meu e em seu lugar, para que eu e você estivéssemos ligados a Ele. Então, tenho que dar testemunho de vida, sim. Tenho que me preocupar, sim. E aí, o terceiro tipo de pessoa que Neemias encontrou foram os amigos. E esses amigos fizeram toda a diferença. Saiba escolher seus amigos, irmãos. Peça direção a Deus. Planeje com quem você quer andar. Planeje os amigos que você quer ter. A minha mãe sempre me ensinou isso desde pequena. Colegas, bom dia, boa tarde, boa noite. Lá fora você vai ter muitos colegas. Mas os amigos, aqueles que vão frequentar a sua casa, minha filha, passa na peneira. Saiba filtrar. Porque nem todos querem o seu bem. Nem todos estão ligados no mesmo propósito que você. Você está num propósito de estudar, sua amiga está num propósito de bagunça. Você está num propósito de viver uma vida de santificação, a pessoa está num propósito de viver uma vida sendo usuário de drogas, sendo usuário de coisas ilícitas. Isso não vai compactuar com o estilo de vida que você quer. E não vai valer a pena esse tipo de amizade. Então, os amigos de Neemias, que ele soube escolher muito bem, foram aqueles que ajudaram ele na reconstrução dos muros. Porque nos momentos mais difíceis da sua vida, é com esses amigos que você vai contar. Há cerca de 2 semanas atrás, nós passamos uma situação muito difícil. Falta de planejamento. Planejar é tudo. E não estava nos nossos planos o carro quebrar. Não tinha nos nossos planos ter um dinheiro guardado. Porque precisamos ter um dinheiro guardado. Imprevistos acontecem, irmãos. E aí, quem vai nos ajudar quando isso acontece? A gente liga para o amigo, né? Quando a gente ligou para o amigo, ele lá do outro lado falou assim: Edilson, pode vir aqui agora, irmão. Mas amigo, Edilson, quando você puder, está aqui a quantia para te ajudar. Isso, irmãos, são as coisas que Deus coloca na nossa vida. Eu tenho palavras para agradecer os amigos que Deus tem colocado no nosso caminho. Então, viva uma vida de retidão na presença do Senhor, que Ele vai te cercar. Que a própria palavra de Neemias vai falar que a bondade do Senhor, ela te seguirá. E Ele colocará pessoas boas do seu lado para te ajudar. E as primeiras cartas vieram seladas, porém a quinta carta enviada era aberta. Elas concediam a definição aonde Neemias podia chegar, mas seus inimigos tentavam atrapalhar seu objetivo. Neemias capítulo 2, do versículo 7 ao 16. Conclusão do livro de Neemias. Neemias se prepara antes. Ele ora, ele planeja e ele executa. Ele reconhece as suas falhas. Pediu perdão, pediu ao Senhor que o perdoasse e impediu que o diabo o paralisasse. E o que eu quero trazer para você, reconheça tuas falhas, peça perdão e perdoe. Impeça que o diabo te paralise com pessoas como Sambalate e Tobias e permita que o Espírito Santo promova a sua obra em tua vida. Volte-se para a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Amém. Glória a Deus. Que bom a gente